Olá, amigo, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Espero que tenha começado um bom ano, o ano da graça do Senhor 2024 e que o possa viver na alegria, na paz, na saúde, mas sobretudo no sentido cristão. A saúde verdadeira é aquela saúde da alma que nos vem da graça de Deus, a alegria que nos vem de vivermos de acordo com a sua vontade, como cristãos, como filhos de Deus. E a paz é aquela que nos vem sobretudo da consciência da nossa sempre, da nossa relação com Deus, que assim como o Senhor que no presépio é envolvido, é acompanhado, pelo menos como nós o representamos hoje, entre os animais, como sentido esta pacificação universal, que por um lado representa o sonho de Deus a respeito do homem, a respeito da humanidade, e por outro lado representa também o sonho da humanidade, mas que o pecado, que é a causa de todos os distúrbios, prejudicou e que é recuperado no mistério de Cristo e no mistério cristão. Sejam os votos que eu renovo para si neste dia em que a Igreja celebra a Epifania do Senhor. Há uns vídeos atrás, não sei se recorda, em que eu tratei da economia sustentável e da eco-ansiedade e falava nos absurdos que representa, enfim, estas propostas aparentemente interessantes e para bem da humanidade, como seja a economia sustentável, ou o recente documento Fiducia Supplicans do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre as bênçãos, as chamadas bênçãos pastorais. Pronto, um certo desalento por nos confrontarmos com os paradoxos e quase uma certa irracionalidade que escapa a toda a lógica do discurso. Eu concluía dizendo que chegou a hora de uma necessária intervenção divina. É claro que Deus não intervém diretamente. São Tomás de Aquino dizia que a intervenção de Deus faz-se pelas causas segundas. E isso surgiu imediatamente após a publicação do documento, reações de diversas partes do mundo católico, de conferências episcopais, de bispos, de cardeais, de leigos, de sacerdotes, em toda a parte do mundo, em África, na Europa, na Ásia, que se perfilaram recusando a aplicação das assim ditas bênçãos pastorais. Eu interpretei essa reação de episcopados, de sacerdotes, de bispos, de cardeais, de leigos, um sinal de que afinal Deus está atento e desperta nas pessoas, nos cristãos, este alerta, esta parecia, isto é, esta ousadia e coragem de proclamar a verdade. O Papa tem várias vezes chamado a atenção para a necessária parecia, mas na linguagem do Papa parece-me que a parecia é a coragem de afirmar as próprias opiniões. Ao passo, no sentido bíblico, no sentido paulino do termo, a parecia é a coragem de proclamar a verdade, como de resto São Paulo teve essa coragem, essa parecia, de, no Concílio de Jerusalém, assim conhecido, se confrontar com São Pedro, na questão de saber se, para ser cristão, tinha de ser primeiro judeu ou se, para ser cristão, tanto o judeu como o grego, o pagão, o incircunciso, tinham acesso direto à fé através da conversão e do batismo. Portanto, São Paulo teve a coragem de enfrentar São Pedro, que é o primeiro Papa. Francisco é um sucessor de Pedro, portanto, a parecia é essa coragem que São Paulo teve de, na caridade e na verdade, se confrontar e proclamar corajosamente a verdade, e essa parecia que hoje nos faz falta de proclamarmos corajosamente a verdade. E a verdade, do ponto de vista teológico e cristão, pressupõe, é evidente,
a noção clássica de verdade, que é a adequação do pensamento à realidade, isto é, a sinceridade, a honestidade, falar, não mentir. No fundo, esta, esta correspondência entre o que se diz, o que se pensa e a realidade é a noção clássica da verdade do ponto de vista lógico, do discurso, mas que pressupõe uma verdade ontológica, isto é, o ser, a existência, o que está aí. E, portanto, a existência e o ser, porque a verdade é o que é, a verdade é o que é, do ponto de vista ontológico, é o fundamento para a verdade lógica do discurso. Mas, do ponto de vista teológico, a verdade é comunhão. A verdade é a unidade da fé, a koinonia, como dizem os Atos dos Apóstolos, e que é a essência do mistério da Igreja. E que, do ponto de vista teológico, se afirma nos princípios. Os princípios de crer corretamente, que são os dogmas, são proposições que foram, durante muitos séculos, elaborados pela Igreja, pelo magistério, para rebater heresias, ou seja, distorções do Evangelho, da tradição viva da Igreja. E nós temos os grandes dogmas trinitários proclamados pelo Concílio de Niceia e de Constantinopla, no século IV e V. Temos os grandes dogmas cristológicos proclamados em Éfeso e Calcedónia. Temos os dogmas, enfim, do Concílio de Trento, a grande dogmática sacramental, eucarística, sobre o pecado original, etc. O Concílio de Trento foi um concílio dogmático. Depois nós temos outros dogmas que foram proclamados pelo magistério, os dogmas marianos, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, a maternidade divina de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a Assunção de Nossa Senhora. Portanto, desde o século V, concílio de Éfeso, que proclamou Nossa Senhora como Mãe de Deus, Theotokos, até 1950, quando o Papa Pio XII proclamou Nossa Senhora Assunta. É claro que estas regras, estas proposições, são simbólicas de uma fé permanente da Igreja e que foi formulada no axioma do século VI por São Vicente Lerrin, na sua obra chamada Communitorium, em que ele fala em que o dogma da fé é aquilo que sempre, por toda a parte e por todos foi acreditado. Sempre, isto é, desde os apóstolos até hoje, por toda a parte, isto é, em todo o mundo católico, e por todos, por todo o episcopado, representando as diversas comunidades, portanto, do povo de Deus. Essa é a regra fundamental, é o dogma, o critério de pensar corretamente. Nós precisamos de princípios, do ponto de vista da filosofia, diríamos nós que as regras fundamentais do pensar correto é o princípio de não contradição, o princípio de identidade, o princípio de não contradição, o terceiro excluído, são os três princípios da lógica que estruturam todo o pensar e que permitem que um discurso seja coerente e verdadeiro, ou seja, que corresponda àquilo que se diz, àquilo que se pensa, corresponda à realidade e vice-versa. Portanto, a verdade, do ponto de vista teológico, tem a ver do ponto de vista dos princípios da dogmática, de forma de pensar corretamente. O discurso teológico deve articular-se de uma forma correta e, neste caso, a teologia é uma reflexão sobre a fé que se baseia nos princípios da lógica, portanto, o princípio da não contradição, o princípio de identidade e do terceiro excluído, portanto, como qualquer discurso, tem das suas fontes, que são a Escritura e a tradição viva da Igreja. De resto, a própria Escritura, antes de ser texto, é tradição, porque o querigma cristão foi primeiro proclamado, o querigma foi anunciado e depois, progressivamente, foi redigido, os evangelhos foram escritos, os sinóticos e o Evangelho de São João, nos finais na segunda metade do século I, e as cartas paulinas, etc.
Portanto, a tradição precede a própria Escritura e por isso é que a Igreja, as fontes da teologia são a Escritura e a tradição viva da Igreja, que no Código de Lerã é proclamado desta maneira, o que sempre, o que por toda a parte foi e por todos foi acreditado. Isto é a comunhão, isto é a verdade. Do ponto de vista ético, de comportamento, enfim, é aquilo que nós podemos os princípios fundamentais e que são universais, não são regionais, são os princípios da razão, por exemplo, aquilo que os filósofos conseguem pensar e articular como agir correto. Por exemplo, pensemos, por exemplo, em Aristóteles, na Ética Nicômaco, ou Kant, na Crítica da Razão Prática, e outros filósofos, só para dizer dois extremos, dois filósofos representativos na Antiguidade dos tempos modernos, e na Idade Média temos São Tomás de Aquino, que assume, sem grandes observações, a Ética Nicômaco no grande tratado das virtudes e da felicidade, da vida feliz, como gostavam de dizer, a vida beata. Portanto, do ponto de vista filosófico, a teologia baseia-se também na filosofia, na metafísica, é fundamental, isto é, daquilo que é universal para todo o ser humano enquanto tal, de todos os tempos e idades, ou de todos os lugares, não é? E depois temos os princípios da revelação, que na teologia clássica desde sempre, e até hoje, é isso que eu ensino, a razão e a fé e a graça relacionam-se como um complemento, isto é, a graça não altera a natureza, a graça leva à perfeição. E, portanto, a graça, a natureza recria, leva à perfeição, não é? E isso nós encontramos no Antigo Testamento, podemos dizer que é o Código da Aliança, que depois, na tradição teológica e moral da Igreja, se estrutura em volta dos 10 mandamentos, que são as vias de uma vida, o caminho de felicidade. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, coloca à tua frente 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, e escolhe o caminho da vida, os mandamentos, o Código da Aliança, e o caminho da morte, a desobediência, na linha de Adão e Eva, que desobedeceram, desorientaram-se, né? Queriam ser como Deus e afinal descobriram ser nada, não é? E depois no Novo Testamento, os evangelhos sinóticos desenvolvem amplamente a pregação de Jesus, que tem efeitos práticos, por exemplo, o Sermão da Montanha em São Mateus, em São Lucas e por aí adiante. Eu até acho que há um capítulo de São Marcos e de São Mateus, 2 capítulos, um de São Marcos e o de São Mateus, que tem a síntese de tudo, de certa maneira, o capítulo 10º em São Marcos e o capítulo 19 em São Mateus. Então temos aqui os princípios fundamentais do agir cristão, do discípulo de Cristo, que o segue, e os princípios fundamentais do pensar cristão, que são os princípios da dogmática cristã. Isto é que é a verdade, não é? É a partir daqui que eu gostaria de fazer algumas reflexões, e vou ficar só por aqui no vídeo de hoje, sobre a fiducia supplicans. É que a fiducia supplicans não respeita nenhum destes princípios. E, portanto, é um texto que recolhe uma opinião, seja ela a opinião do Papa, mas que assume como tal. E uma das coisas que me faz impressão, mas isso já não é apenas a fiducia supplicans, já vem desde Laudato Si, Fratelli Tutti, que da Amazónia, é que o texto pontifício cita apenas, ou quase exclusivamente, o Papa. E então, neste caso da fiducia supplicans, as únicas citações são do próprio Papa Francisco, não é? Portanto, dá a ideia que não se reporta a nenhuma tradição, nem bíblica, nem dogmática, nem da moral cristã. Quer dizer, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Mas o mais grave em termos de princípios, é isto. O cardeal Fernandes diz que o Dicastério para a Doutrina da Fé
tem como missão colaborar para a recepção do ensinamento do Santo Padre. Quer dizer, a Congregação para a Doutrina da Fé, ou o Dicastério para a Doutrina da Fé, tem como missão a doutrina da fé. E, portanto, ajudar o Papa a ser fiel à doutrina da fé. E não propriamente à recepção, neste caso, do ensinamento do Papa, como se ele tivesse um ensinamento próprio, independentemente do resto. Realmente é impressionante como se dá aqui um desvio da missão da Congregação para a Doutrina da Fé. A doutrina da fé é aquela, é o magistério da Igreja. E ele diz assim, a compreensão da doutrina perene da Igreja, a recepção, juntamente com a compreensão da doutrina perene da Igreja, a recepção do ensinamento do Santo Padre. E, no entanto, no que diz respeito à doutrina perene da Igreja, há uma ruptura. Porque o Papa Francisco, a Congregação para a Doutrina da Fé, presidida, em que o presidente era, o prefeito era o cardeal Ladária, elaborou um responso da Congregação para a Doutrina da Fé sobre as dúvidas acerca da bênção das uniões de pessoas do mesmo sexo. E a pergunta era, a Igreja dispõe do poder de conceder a bênção a uniões de pessoas do mesmo sexo? E a resposta foi não, negativa. Isto é, com o consentimento do Papa Francisco. Ora, esta fiducia supplicans visa compreender a possibilidade de benzer casais de situações irregulares e casais do mesmo sexo. Há uma alteração da linguagem, porque na declaração de 2021, portanto há 2 anos, falava-se em uniões de pessoas. Aqui fala-se de casais, cópia. Então, uma alteração da linguagem. Além disso, é interessante que, desde a Laudato Si até agora, os textos do Papa se referem a uma obra, um comunitório de São Vicente de Lerins, que fala da possibilidade de uma evolução na compreensão da doutrina e, concretamente, o texto diz uma progressão que se consolida com os anos, desenvolvendo-se com o tempo, aprofundando-se com a idade. Mas nunca cita a segunda parte do Código de Lerins, que é aquilo que é consolidado com o tempo, é aquilo que sempre, por toda a parte e por todos, foi acreditado. Portanto, há aqui realmente paradoxos. Quer dizer, como é que a mesma pessoa diz sim há 2 anos e agora diz, quer dizer, como é que a mesma pessoa diz não há 2 anos e sim agora? O que era verdade há 2 anos já não é agora. Portanto, nós quando deparamos com uma pessoa assim, que se contradiz, uma vez é sim, outra vez não merece confiança. De maneira que este texto, isto já não é um juízo sobre a pessoa, não. Eu estou a julgar o texto. Um texto da mesma pessoa, da mesma autoridade, que diz sim há 2 anos e diz não agora, sobre o mesmo assunto, contradiz-se. É uma pessoa que não merece, é um texto que não merece crédito. E por isso este documento não merece crédito do ponto de vista lógico, do ponto de vista formal. Já não põe em questão, já não trata da questão da moral, destas questões que, enfim, faz parte da tradição da Igreja ser considerado. E, portanto, há também aqui uma acrobacia intelectual e que se encontra, sobretudo, no número 31 da Declaração, que é um absurdo do princípio até ao fim e que realmente não se percebe como é que pode escrever-se uma coisa destas. Não é? Mas isso ficará para uma próxima oportunidade. Obrigado pela sua atenção e até à próxima conversa, se Deus quiser.